Olá, boa tarde, Brasil. Nosso programa de hoje está recebendo o deputado federal Moreira Mendes, PSD, Rondônia. Tempo de boa política. Seja bem-vindo, viu, deputado? Mais uma vez no nosso programa. Muito obrigado. Para mim é uma alegria, um prazer participar aqui do seu programa. Eu quero já começar fazendo um comentário. Diga. Lá em Rondônia, tem muita audiência esse programa, porque eu fui lá, olha, eu vi você passou participando do programa e tal. Tá vendo? Coisa boa, né? O canal 54 lá na nossa Porto Velho, né? Mostrando a TV Gênesis. Graças a Deus. E sempre temos muita participação do pessoal de Rondônia. Olha, você pode e deve participar. Se quiser de viva voz, tudo bem. Se não quiser, amém. Diga o que você quer, a produção passa pra gente e a gente passa ao deputado Moreira Mendes. E olha, dá pra gente falar de tudo um bocado aqui, ó. Dá pra falar de meio ambiente, de código florestal, dá pra falar de trabalho escravo, que o senhor tem mostrado que tem mais trabalho degradante, falar de turismo, falar de questões da legalização de terras indígenas, até porque quem vive bem lá, né, onde o mato existe ainda, conhece todas essas coisas, não é, deputado? Você está há 40 anos ou mais lá para... Vou fazer 41 anos de Amazônia, 41 anos de Rondônia. Então é uma vida. Eu que saí de São Paulo, eu sou nascido em São Paulo, criado no interior de São Paulo, uma cidade chamada Mirassol, São José do Rio Preto, e me formei e fui embora para Rondônia. Então, eu acho que é o que falta aqui para essas pessoas que costumam dar muito palpite, sobretudo da questão indígena, na área rural, que vivem aqui no ar-condicionado. É verdade. Falta a essas pessoas um pouco de viver o Brasil, de ir lá no chão, de ir lá saber qual é a realidade do Brasil inteiro, que é muito diferente a realidade daquilo que a gente escuta aqui no Congresso Nacional, essas ONGs para lá e para cá falando. A diferença é muito grande. Falta um pouco de sensibilidade, principalmente para o legislador, da realidade brasileira. A realidade do campo, da vida das pessoas. Agora, nessas questões, por exemplo, do meio ambiente e agora com o Código Florestal Brasileiro, você que já passou pela vice-presidência da Federação de Agricultura e Pecuária lá da nossa Rondônia, que milita nessa área, mas que também deve ter ouvido muito o clamor daqueles que trabalham naquela região, daqueles que vivem naquela região. Não fica um pouco difícil a gente chegar no meio termo, não? E não seria por causa disso que nós estamos aí num emaranhado que não deixa o Código Florestal fluir como manda o figurino? Bom, primeiro eu quero dizer a você que o Código Florestal hoje é realidade, é lei. A última etapa dele, eu costumo brincar, dizer que o último capítulo da novela aconteceu na semana passada, quando a presidente Dilma sancionou a medida provisória que ela havia enviado ao Congresso Nacional, já modificando o Código Florestal, e neste ato ela novamente vetou lá 9 dispositivos da nova lei. Que leitura eu faço? Primeiro, dos vetos em si, do ponto de vista técnico, eles não vão ter muita influência, não mexeram muito no corpo, do conteúdo principal do Código Florestal. A tristeza foi de ver que a presidente da República, mais uma vez, minimizou o trabalho do Congresso Nacional, desprezou o trabalho do Congresso. Eu digo isso com tristeza, porque este é um assunto que foi votado e discutido no Congresso por 3 vezes, e saiu de lá com uma posição unânime. E a presidente da República vira as costas para um setor tão importante para o país, que é a agricultura e a pecuária brasileira, e vai na onda desses zongueiros que não têm nenhum compromisso com o país. Esses que eu disse a você no começo, que vivem no ar-condicionado aqui, que não sabe da realidade brasileira, com essa conversa bonita, simpática, romântica, da proteção do meio ambiente, e eu vou repetir, virando as costas para quem trabalha, para quem produz, para quem paga impostos, para quem bota a picanha na mesa deste crítico, para quem bota o leite na mesa dos filhos destes críticos de plantão. E, infelizmente, o governo federal tem esta tendência de mais para esse discurso fácil dos ambientalistas e menos para quem trabalha, para quem produz e quem paga imposto. E com uma informação mais, para quem é responsável historicamente pelo desenvolvimento do país.
A agricultura e a pecuária brasileira respondem hoje por cerca de 40% das exportações brasileiras, do superávit aqui do país, da balança comercial. Então não é possível esse tratamento, eu diria, deselegante com o produtor rural. E estes vetos, na esteira daquilo que foi do Código Florestal, eu acho que porque quem faz a lei são os representantes do povo. E a presidente da República, ouvindo os seus ministros da área e que propõem veto, na verdade, despreza o Congresso Nacional, desprestigia o Congresso Nacional e desprestigia quem trabalha e quem paga imposto. Agora, uma vez mais, nós não estaremos empurrando de barriga mesmo para que haja uma solução dentro do Supremo, não? Não. O Caiado, por exemplo, disse claramente que já está pensando muito seriamente, se é que já não tomou uma decisão nesse sentido, de buscar uma decisão. Ele tem razão, e eu vou explicar. Hoje a lei está pronta, o Código Florestal está aí, é lei com os vetos e tal, ele está resolvido. Ali, o produtor hoje sabe o que pode, aonde pode, quando pode e como pode fazer. Pelo menos isso nós temos esta clareza. A lei prevê lá o PRA, que é um Programa de Regularização Ambiental, que é uma segunda etapa do Código, vamos dizer, é a parte prática, é a parte da implantação dos princípios do Código na prática, na vida real. O PRA tem que ser feito por lei. O que fez a presidente da República e o seu governo, não digo que foi ela, o governo dela fez tudo por decreto. E pior, por decreto legislando, avançando, ocupando aquilo que é prerrogativa exclusiva do Congresso Nacional. Porque decreto, ele só pode regulamentar a lei, ele não pode extrapolar aquilo que está na lei. Pois este decreto, que ela publicou no dia em que vetou, traz avanços que não são do decreto. Está legislando, ocupando o espaço do Congresso Nacional. Não foi por menos que a ministra Isabela do Meio Ambiente colocou ao seu lado o advogado-geral da União. E eu me lembro bem, quando ela dava a entrevista dela, as explicações, ela falava, mas olhava pro advogado, no sentido, quase que como perguntando, falei certo? Está certo? Uma coisa assim, muito ruim para a democracia, esse desprestígio ao Congresso Nacional, essa imposição de vontade, as coisas não funcionam dessa forma. Eu quero dizer, eu tenho dito que Brasil não é Venezuela. Aqui as coisas são diferentes. Aqui nós temos instituições sólidas, nós temos instituições que sabem se defender. Isso aí vai provocar, com certeza, uma reação do Congresso Nacional, uma reação de deputados e senadores que têm compromisso com o país, que são pessoas sérias, que entendem que a democracia está alicerçada em 3 pilares importantíssimos, que é o poder legislativo, que na minha avaliação é o mais importante, o executivo e o judiciário, e esses 3 têm que funcionar harmonicamente. Nenhum deles pode avançar em cima daquilo que é prerrogativa do outro. E, infelizmente, o executivo brasileiro, já de algum tempo, não é deste governo, vem avançando. Então, vamos fechar o Congresso. Vamos legislar só por decreto-lei, acaba com isso e pronto. E é basicamente o que está acontecendo, é o Planalto empurrando de cima para baixo. E aí vem a busca direto do Supremo ali para legislar. Exatamente, e isso é que tem acontecido. Agora, grande parte disso, a gente tem que também fazer a meia-culpa. Eu faço parte do Congresso Nacional e digo que grande parte, aliás, só existe isso tudo porque o Congresso Nacional se omite nas suas responsabilidades. Se omite, porque ele tem instrumentos e poder. Por exemplo, nesse caso deste decreto que extrapolou os limites da regulamentação e foi para legislar, o que o Congresso faz? Poderia e deveria aprovar um projeto de decreto legislativo anulando o decreto da Presidência da República. Mas cadê que os parlamentares topam essa parada? Aí vai bater de frente, né? Lógico, e aí vem aquela história do cabresto. Muitos estão, lamentavelmente, encabrestados. Por quê?
porque querem liberar suas emendas, têm os seus interesses, têm as suas nomeações. E eu estou falando disso com grandeza porque eu não tenho nomeação nenhuma, não estou preocupado com liberação de emenda, não sou contra o governo, quero deixar claro, não faço parte, o meu partido é um partido de centro, é neutro, eu não sou da base do governo, mas também não sou da oposição, mas eu acho que essas coisas têm que ser mostradas com clareza e a população brasileira tem que saber disso. Mas é importante, porque não é à toa que se vive dizendo que vocês não trabalham dentro do Congresso Nacional. É o que o povo diz lá, você sai para passear por aí, de onde você é? Sou de Brasília. É o que você mais ouve, não é mesmo? E, lamentavelmente, coisas boas acontecem e quase sempre ficam meio perdidas ali dentro. E quando o Congresso tem que mostrar a verdadeira cara, bater de frente, ele não o faz, como você acabou de citar. É verdade que bater de frente com a presidente Dilma, pouca gente está fazendo isso. Mas, veja só, não é não é afrontar a presidente, longe disso. Cada um tem a sua competência e a sua prerrogativa. Tem que haver um respeito mútuo do Executivo com o Legislativo, do Legislativo com o Judiciário. Tem que haver respeito. A decisão do Supremo tem que ser cumprida e ponto, não tem que estar discutindo. As decisões tomadas pelo Congresso Nacional têm que ser cumpridas e ponto, não tem que estar sendo discutida. Agora, eu quero deixar claro também que a prerrogativa da presidente, dela e de todos os outros, é prerrogativa constitucional, claro, o veto. O que eu acho que acontece é que ela é mal informada com relação à realidade. E veta, às vezes, muito mais no sentido de afrontar os produtores, afrontar quem trabalha, afrontar quem produz, do que propriamente fazer algo de positivo que tenha conteúdo. Muito mais para dizer, olha, os ambientalistas ganharam e os ruralistas perderam. Está mais para a briguinha mesmo de Pois é, desse estigma de querer botar o produtor rural estigmatizado no país, e isso é uma realidade triste, que as pessoas que vivem nas cidades não têm noção da importância da produção, da importância do produtor, não se dão conta disso. É muito triste isso. Em todo lugar do mundo, o produtor é sempre muito privilegiado. E aqui, infelizmente, acontece ainda de que as pessoas que vivem nas grandes cidades, sobretudo nas grandes cidades, acham que o produtor é um exterminador da floresta. É verdade mesmo. Tereza, boa tarde. Oi, Tereza. Diga, amiga. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Sim. É porque em 1982, sim, o Brasil era para ser dividido, não era? Não sei, sinceramente... Não, tinha aquele ditado. Tinha um senador que ele queria dividir o estado do Rio Grande do Sul... sim, divisões de estado. Catarina... São Paulo e o Paraná. Tá bem. Porque esses estados trabalhavam para sustentar o Nordeste por causa da seca. Isso é coisa antiga, né? A Amazônia era um mosquito da malária. Sim. Então, esse povo dessa região era taxado como preguiçoso. Certo. Pois não, Tereza? Olha, então essas pessoas, como boia fria, aquelas pessoas que viviam penando em fazendas, alugavam pau de arara e destinaram esses lugares, porque o presidente João Figueiredo destinou essas áreas a essas pessoas. Sim. As pessoas vinham, chegavam, não tinha, diziam que tinham estrada, dava material, alimentação, isso não era verdade. Tá bem, Tereza. Tá bem. Um grande abraço, obrigado pela sua participação. Está falando aquilo que a gente ouve desde sempre, não é, deputado? Agora, o contrário também é verdadeiro. Você saiu lá do estado de São Paulo e foi parar lá em Rondônia em pleno 1972, parece que. Houve um tempo em que realmente havia muito fortemente essas diferenças regionais. O que ela falou... A dona Tereza tem... Que é sua, né? É lá da nossa Rondônia. É de Rondônia? É de Rondônia. Opa, pois é. O que eu quero dizer é o seguinte, houve um tempo mesmo em que o nordestino deixava o Nordeste e vinha para São Paulo. Hoje a migração é no sentido contrário. As pessoas estão saindo de São Paulo, dos grandes centros, e estão voltando para o Nordeste.
Em Rondônia, quando eu cheguei lá, o que ela disse é verdade. O governo incentivou as pessoas a irem para lá, foram para lá, sofreram, como ela falou da malária, e é verdade. A gente brincava, dizia que malária lá dava até em árvore, de tanta malária que tinha. Eu moro numa cidade chamada Ariquemes, que o pessoal dizia que ela chamava Aritremes, porque a malária deixa a pessoa com uma tremedeira danada. Mas isso é uma coisa do passado, já passou, a malária está controlada e realmente o governo deixou muito a desejar naquilo que prometeu. Mas o fato é que Rondônia e o resto da Amazônia, de um modo geral, o Pará, parte do Acre, tiveram esse grande desenvolvimento às custas deste povo heróico que foi lá para Rondônia, que enfrentou a malária, que fez a estrada que não tinha, que construiu a escola que não tinha. Aí vem os ambientalistas, aí eu já estou trazendo a discussão para o nosso tempo agora. Claro. Aqui, 2012, 2011, 2010, aí vem o governo e diz, olha, todo mundo que foi para a Amazônia, tudo trouxa, porque agora não vale mais nada do que nós fizemos no passado. Não pode mais ocupar a terra, não pode mais derrubar, não pode mais plantar, não pode mais produzir, é desse jeito. Então, nós que tínhamos obrigação de derrubar 50% da floresta para poder receber o título definitivo do lote e para poder comer, porque as pessoas precisavam plantar e comer. Esse povo hoje são os bandidos, são os vilões. E está aí o governo pressionando para que eles reflorestem os 50% para chegar para 80%, a pretexto de proteger a Amazônia, de proteger a floresta. Conversa fiada. E isto é para entregar a Amazônia para sei lá quem, que eu espero que não seja enquanto eu estiver vivo. Mas esse é o discurso que tem radical desses ambientalistas que tem por trás, desprezando aquilo que eu disse no começo da conversa. A realidade brasileira, o chão do Brasil, o chão da Rondônia, de lá ver essas famílias que muitos morreram ao longo desse caminho e que hoje estão no seu lote, produzindo, trabalhando, produzindo alimentos, enfim, e hoje nós somos os vilões, nós somos os devastadores. Essas coisas que incomodam a gente, mas ela tem razão em muita coisa no que disse. Agora, deputado, não faltam exatamente atitudes mais direcionadas. A gente sabe, por exemplo, a Grande Amazônia é o sonho de cada brasileiro de que ela permaneça nas nossas mãos. Tomara que não aconteça o que você acabou de citar aí. Agora, o que é que a gente tem que fazer para que haja realidade? Sabe? Que deixe o folclore de lado. Pronto, a fantasia, vamos dizer. Verdadeira fantasia. Deixa de lado a fantasia. Vamos lá. A Amazônia, segundo o censo, o último censo, eu posso estar enganado aqui, mas tem uma população algo em torno de 25 milhões de brasileiros. 25 milhões de pessoas vivem na Amazônia. O que, de um modo geral, o governo quer, essas pessoas querem, esses ambientalistas, essas pessoas que vivem nas grandes cidades, que têm este discurso de proteção da Amazônia, o que eles querem é condenar esses 25 milhões de brasileiros que vivem lá a morrerem estagnados. Porque você não pode mais derrubar, não pode mais plantar, não podemos ter cana-de-açúcar na Amazônia, não podemos ter álcool na Amazônia, e vai por aí. E qual é a pretexto de quê? Fazer o que com essa gente que vive lá? Então, o que falta para o governo, nas suas políticas públicas, porque o governo se deixa muito contaminar por essas falsas informações, falta voltar os olhos para a Amazônia e não vir só com essa conversa de que lá tem que viver do extrativismo vegetal, para colher o coquinho da floresta, para tirar o leite da seringa, para viver na margem do rio pescando, comendo peixe com farinha. Isso é balela, isso é conversa fiada. Não é possível você fazer isso com 25 milhões de pessoas. Tem que se fazer verdadeiros projetos. Exatamente. Né? Essa aqui é a grande saída. Alcides, boa tarde. Oi, boa tarde, Celso. Boa tarde ao deputado Moreira. Pois não. Olha, gente, é um debate interessante e de suma importância, sabe? Eu discordo na maior parte do que o nobre parlamentar fala, é pelo seguinte. Nós tivemos, naquela época que ele disse, aquela estrada que surgiu, até uma minissérie, né? A Maria Louca, que cruzou a Amazônia todinha.
com morte de inúmeras pessoas, porque era do interesse dos Estados Unidos pegar aquela borracha, que tivesse exportações, mortes absurdas de várias nacionalidades que vieram para o Brasil. Hoje, no entanto, quando a gente vê falar assim, por exemplo, em enchentes, inundações, os ruralistas, eu acredito que o nobre deputado aí faça parte dessa categoria, né? Eles só querem saber o quê? Que fique 5 metros ao lado dos rios, para aproveitar ao máximo a exploração de cada pedaço de terra que se tenha. Então, eu admiro muito o deputado. Eu acredito na sua boa-fé, mas se eu dizer que a presidente não sabe desses detalhes, que ela está botando 15 porque quer explorar o ruralista, é um absurdo, me perdoa, Porque o Brasil hoje é um Brasil de pessoas que têm capacidade de pensar e de dirigir, não é só dirigido como nós éramos antigamente, na época do colonialismo americano. Me perdoa, deputado, mas o senhor tem que medir as palavras quando falar. Ok? Tá Muito bem, obrigado, boa tarde. Um grande abraço. Olha, aqui, como Deus, fala o que se quer e ouve o que se não... Democraticamente. Democraticamente. Eu respeito... E o que o Alcides disse, eu acho que é o pensamento de... Certamente ele não vive na Amazônia, primeira observação. Segundo, eu respeito muito o ponto de vista dele, ele não conhece o assunto. Se ele conhecesse, ele não teria dito. Nós não estamos aqui defendendo que a recuperação, que os rios não devam ser protegidos. Ao contrário, o que nós queremos é dizer o seguinte, que as áreas que estão consolidadas de ocupação de margem de rios há mais de 100 anos, e tem muitas delas, eu não estou falando mais da Amazônia, eu estou me referindo a Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, onde as propriedades são pequenas e que estão ocupando há muito tempo. Você exigir desta pessoa que ele recupere 15 metros de rio, ele perde a propriedade. Isso é um absurdo. O que nós estamos falando é de área consolidada já há muitos anos. Aí é que vem essa metragem de 5 metros, de 8 metros, de 10 metros e acima de 10 metros. E quero dizer também a ele que eu já não sou mais produtor rural. A minha fazenda hoje, eu tenho uma propriedade rural que explora o turismo ecológico com o Hotel Fazenda, mas tenho muita honra de bater no peito e defender quem produz. Aliás, o que ele come. Certamente o que ele come no café da manhã, no almoço, no jantar, a roupa que ele usa, a roupa de cama que ele usa, tudo é produto da agricultura e da pecuária. Se ele não sabe, ele fica sabendo. Com certeza ele sabe porque ele vive numa região de Brasília que é uma das maiores produtoras aqui do Centro-Oeste. A nossa querida Braslândia é produtora e produtora mesmo. Segunda maior produtora de morango, primeira produtora de goiaba. Nós temos ali o verde que você imaginar. E é uma região, uma APA, né? E que realmente ali merece o trabalho de todos nós. E é o que devia ter. Acho que o que nós temos em miniatura na nossa região lá é o que nós tínhamos que ter em larga escala na nossa Amazônia. Esse assunto ele está liquidado porque já está tudo previsto no código e essa é uma discussão muito Agora, nervosa. Tudo isso aí acaba mexendo com o trabalho, a falta de trabalho que você citou. É isso que tem derivado e você tem mergulhado também neste tipo de assunto, no que se fala hoje de trabalho escravo e que você tem colocado muitas vezes como trabalho degradante, deputado? Bem, primeiro dizer que no Brasil, acabou no mundo todo, não existe mais escravidão na sua forma mais pura, mais inicialmente concebida. Existe hoje, no mundo e no Brasil também, trabalho análogo ao de escravo. E que este precisa ser veementemente combatido. Precisa ser combatido. E as autoridades brasileiras têm que ter esse esforço. Aliás, não é só a autoridade, não. Todo cidadão tem que ter essa responsabilidade com o combate ao trabalho análogo ao de escravo. Mas aí é que vem a confusão. A legislação brasileira não é clara quando define o que é trabalho análogo ao de escravo. E aí você começa a confusão do trabalho, por exemplo, degradante, querer colocar isso como análogo ao de escravo. E essa discussão toda acaba gerando exageros por parte da fiscalização do Ministério do Trabalho, que vai muito mais para mostrar ao Brasil que está fazendo um bom serviço e cometendo uma série de injustiças, porque eu estou me referindo mais ao produtor rural, mas também participo da CPI que analisa esse assunto no Congresso Nacional e lá também vi exemplos assim terríveis
da falta de responsabilidade de quem usa a caneta para fiscalizar com relação a grandes empresas que têm história no país e que não tem nada a ver com o trabalho escravo. O que tem acontecido é que muitas das ações da fiscalização, que vai com todo aquele aparato de Polícia Federal, de helicóptero, de metralhadora, de não sei o quê, de Ministério Público do Trabalho invadindo as propriedades e criando uma confusão danada, botando o nome da pessoa lá numa lista negra. E o resultado é que a Justiça tem derrubado cerca de 90% dessas autuações tem sido derrubada na Justiça. Por quê? Porque cometeram um exagero. E quando se derruba, não vem o troco, não? Pode vir. A gente ouviu citar nomes expressivos, né? Eu tenho notícias, do comércio por exemplo, brasileiro, da indústria brasileira. Em Rondônia, de que tem produtor rural que foi vítima de uma ação dessa, sem fundamento, ganhou na Justiça tudo, agora ele vai entrar com uma ação de indenização contra a União. Quem vai pagar a conta? A União. Com certeza. Com o quê? Com o dinheiro dos impostos que nós pagamos. Esse aqui é o que precisa ficar claro. E aqui na CPI a gente vê alguma coisa, eu vi uns assuntos, nós temos gente que vem, lamentavelmente, entra clandestinamente no Brasil, bolivianos que vêm aqui para o Brasil, vêm atrás de emprego, tem gente que explora mesmo e pega essas pessoas, bota numa casa, numa condição degradante de trabalho, mas pagam, alimentam, enfim, mas eu não quero entrar nesse mérito. Aí vai lá, a fiscalização encontra numa casa dessa uma etiqueta de uma grande empresa. E eu vou dar o nome de uma aqui porque isso faz parte dos anais da CPI. Casas Pernambucanas. Encontrou lá uma etiqueta de uma marca que é de Casas Pernambucanas e no meio do caminho aqui e lá nesta casa estavam sendo costuradas roupas com aquela etiqueta que o fiscal encontrou no chão. Certo. Muito bem. O que ele fez? Veio multar aqui na ponta. Casa Pernambucana, como se ela tivesse culpa do que aconteceu lá. Então, isso é um absurdo. Então, é mais ou menos comparar o seguinte: imagine você, no seu carro, você tem o seu carro, comprou, o carro usa ferro, usa a lataria do automóvel, é feita a partir da fundição. Fundição usa carvão. Carvão produzido por trabalho escravo. Então você também é responsável? Com certeza. Porque você comprou o carro. Então são coisas... Não pode haver esse tipo de exagero. A gente precisa separar o joio do trigo. E é isso que a fiscalização brasileira, lamentavelmente, não tem feito. Tem misturado as coisas e vão muito mais para a mídia, para querer dar uma explicação do que propriamente resolver o problema do trabalho escravo. A gente acaba caindo. Este tem que ser condenado e apurado. A gente acaba caindo e voltando para a nossa Amazônia ali, para outras regiões brasileiras, porque se continuam fazendo derrubadas, se continuam vendendo as árvores derrubadas, a madeira nobre que se emprega, né, por aí, é porque tem quem compra realmente e cada um de nós tem uma parcela de culpa. Lógico. E quantos países vêm buscar essa madeira nobre aqui que eles conseguem atestar aí de que seria... Você sabe que eu posso aqui afiançar que, primeiro, derrubada na Amazônia reduziu assim drasticamente. Ainda existe, fatos isolados aqui e acolá. E a madeira que hoje é serrada no país é madeira ou de reflorestamento ou madeira de manejo. E o manejo florestal é uma coisa lícita, pode ser feita, e é toda madeira certificada. Hoje, quase em Rondônia, por exemplo, dificilmente você vê ainda alguma madeireira clandestina. Isso acabou, isso é coisa do passado. Ainda bem, eu torço para que não exista mesmo. Será, deputado? E essas longas reportagens que a gente vê aí mostrando aquela imensidão de árvores derrubadas, uma em cima da outra ali, já preparada para a serra. Isso é coisa do passado, não existe mais derrubada desse volume. Hoje tudo é controlado pelo IBAMA, por satélite, em tempo real. Todas as unidades da federação lá no norte, todos os estados, os pontos principais, eles dispõem de fiscalização, de helicóptero, de meios de transporte. A fiscalização está muito ativa hoje, vai muito em cima. E tudo é detectado pelo satélite em tempo real.
essa explicação, até quem me deu foi o presidente do IBAMA semana passada, tive com ele. Eles têm um espaço lá no IBAMA onde tem todos esses equipamentos, como se fosse um negócio de televisão. Em tempo real, ele é informado de tudo que acontece no Brasil todo com relação à questão da proteção do meio ambiente. E ainda bem que seja assim. Eu acho que quem erra tem que ser punido exemplarmente. Agora, o que eu defendo, quando me taxam de ruralista e disso, aquilo, é porque eu defendo o produtor que está consolidado, que está trabalhando. Eu não defendo aquele que derruba ilegalmente. Pode ser onde for, pode ser na minha cidade, pode ser no meu estado, eu não protejo. Até porque, até pela profissão, né, desde o princípio, como advogado, procurador, né, exato, e tudo mais, o senhor tem mais é que fazer isso. Cumpridor da lei. Agora, deputado, você falou, por exemplo, que a sua fazenda hoje você usa para o turismo, certo? Seria um caminho ainda a ser percorrido por nós brasileiros? Nós não aprendemos a fazer turismo como manda o figurino, né? Olha, você fala em Amazônia. Quem é que não quer conhecer a Amazônia? Quer seja nós brasileiros aqui, vai em qualquer outra nação do mundo. Quem não gostaria de fazer uma viagem de turismo pela Amazônia brasileira? Você vê como são as coisas. Eu sou um modesto advogado, parlamentar de terceiro mandato, e tem coisas que nem eu sei ainda. Vou contar um casinho bem rápido. Ontem, eu chegando de Rondônia aqui para Brasília, encontrei um amigo meu de muitos anos que trabalha aqui no IBAMA, ou melhor, no Ministério do Meio Ambiente. E ele estava vindo de uma pescaria dentro de uma unidade, de um hotel ecológico, num rio extraordinário que tem em Rondônia, chamado Rio Roosevelt, dentro de uma unidade de conservação, e ele foi lá numa pescaria esse hotel, que é muito bonito, eu conheço as fotos, é para o cidadão, vai lá, pesca e solta, que é uma modalidade de turismo interessantíssima, tudo a ver com o que você está falando. Aí eu fiz a pergunta para ele espantado, mas dentro de uma unidade de conservação, pode? Ele disse para mim, claro que pode, a lei prevê. E aí eu vou responder a sua pergunta. Você vê, eu tenho o meu negócio lá, esta minha pequena propriedade rural, que é um fazendeiro de grande... eu tenho metade da propriedade é reserva florestal. Certo. E a outra metade eu estou usando praticamente toda com esse turismo rural. Um hotel fazenda, estimulando as pessoas a conhecer a vida no campo, a conhecer a floresta, trilhas dentro da floresta. E olha quanto que nós podemos avançar do ponto de vista do turismo, que é uma atividade econômica que gera emprego com uma rapidez extraordinária, quanto que o Brasil não pode avançar nessa questão do turismo rural, do turismo ecológico, usando essas unidades de conservação, parques nacionais. É possível, sim. E esse meu amigo me explicava onde que é possível fazer. É só fazer propostas que tenham concretas para, deve ser no ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, empresários que queiram investir neste ramo de negócio é uma coisa muito interessante. E caberia ao governo estimular a população brasileira a participar dessa modalidade de turismo, voltada para o campo, voltada para os hotéis fazenda, voltada para os hotéis ecológicos, para as estações de pesca esportiva. Tem uma coisa que no Brasil aqui ainda é tabu, não se pode nem falar, mas que é uma coisa que o mundo todo faz inclusive para conservar a fauna que é a caça é controlada, mas não estou dizendo para ele matar a onça, não. Por exemplo, nós temos um problema hoje grande no país, um animal que é estranho ao Brasil e ele veio subindo, ele veio da Argentina, do Uruguai e veio subindo, já está na Amazônia, que é o javali, que é um perigo, o javali em todos os sentidos, principalmente para a sanidade animal. Mas você não pode abater o javali. Não há uma autorização para você caçar o javali. Quando eu acho tudo isso uma besteira e que todos deveriam sentar em volta de uma mesa e racionalmente encontrando soluções e saídas para isso, para estimular esse turismo tão fantástico.
O senhor falou, sentar em volta de uma mesa. Não é isso que está faltando para nós, não? Você discute o Código Florestal, parece que não sentaram a uma mesa os três poderes. Muitas vezes sentamos, muitas. Mas o radicalismo é que complicam as coisas. Mas o radicalismo não acaba exatamente ao sentar-se à mesa, deputado? Eu sei, mas quando esse povo, se nós formos discutir isso aqui, nós vamos acabar o seu programa, nós não vamos conseguir. Não, mas é bom porque esse povo, quando senta à mesa, eles falam muito, mas nada de objetivo, porque senão eles vão perder o discurso. Eles não podem perder o discurso. Eles têm que continuar tendo sempre essa chama acesa para ficar usando essas questões. Da nossa parte, por parte de quem trabalha, de quem produz e de quem paga impostos, nós estamos sempre abertos ao diálogo. Agora, o que a gente percebe é o seguinte, são assuntos dos mais divergentes possíveis, né? Citamos o Código Florestal, questão do trabalho escravo, até na interpretação e tudo mais, o próprio turismo que não tem, sabe? Nós não temos ainda essa verdadeira vocação turística. E aí a gente vê também, no mundo em que você vive, das nossas terras brasileiras, a questão dos índios brasileiros, e você tem feito alguns comentários sobre isso. Como é que você está visualizando essa questão das terras que são entregues na mão dos índios e outras não? Você pega um estado como Roraima, por exemplo, né? Eu tive a oportunidade de estar em Roraima, fiz lá 3 ou 4 programas gravados juntamente com meu amigo Edio Lopes, que você conhece, deputado. Muito. Né? E com a ajuda do governo, do estado e tudo mais, mostrando que praticamente o estado estava sendo entregue à nação indígena, que não vai ter o que fazer com aquele monte de terra ali, deputado. Bom, esse é outra discussão tal qual do Código Florestal. Para mim, tem muito mais algo por trás disso tudo que a gente não consegue enxergar do que propriamente defender as comunidades indígenas. Quero deixar claro que a Constituição de 88 consagrou o direito às comunidades indígenas de manterem sob a sua ocupação as áreas que naquele momento da Constituição estavam sendo ocupadas pelas comunidades indígenas. E estabeleceu um prazo de 5 anos, isso está na Constituição, de 5 anos para que o governo brasileiro demarcasse as áreas indígenas. Ponto. Nós estamos Constituição é de 88. Nós já estamos em 98, 2008, nós já estamos há 24 anos da promulgação da Constituição e continuam se criando terra indígena. Outro dia eu perguntei para o ministro da Justiça, quando é que nós vamos acabar de criar terra indígena? Daqui a pouco não tem mais terra para os 195 milhões de brasileiros, você não tem mais terra, porque a cada dia é um fato novo, é uma terra nova. E isto está criando um problema seríssimo no país todo. Este é um caldeirão em ebulição e a hora que esse caldeirão explodir não tem quem segura. Isso vai ser um desastre. Por quê? Esse é um processo muito complicado da criação de terra indígena. Quem é que cria a terra indígena? São antropólogos que vão para lá, descobrem um caco de cerâmica. Estou falando de uma região que não tem uma árvore mais, que tem cidades, que tem propriedades rurais, milhares de pessoas vivendo, trabalhando em suas propriedades, pequenos, grandes, médios produtores rurais, cidades, escola, infraestrutura. Então, aí, como foi o caso lá de Roraima, Raposa Serra do Sol, exatamente. Aí vai lá um antropólogo desse e descobre um caco de cerâmica, uma coisa, não tem índio, pega um índio de uma unidade, leva lá, planta lá, faz um laudo. Deste laudo, vai para o ministro da Justiça que aprova o laudo, vai para o presidente da República que baixa um decreto, criou a reserva. Pronto. Sem ouvir ninguém, alguém vai dizer, é possível até que alguém telefone aqui, conversa, ouve sim, ouve nada. É tudo feito das escuras, é tudo feito por trás do pano. Isso não pode mais acontecer num país como o nosso. É preciso que todos sejam ouvidos, é preciso ter uma grande discussão sobre essa questão. E nós estamos com uma proposta de emenda constitucional para tirar esse poder da mão da FUNAI e do presidente da República e trazer de volta para o Congresso Nacional.
Nós não somos os representantes do povo? Então, quer criar uma nova terra indígena? Vamos lá, vamos discutir o assunto no Congresso Nacional. Não é fazer por trás dos bastidores como é feito. E hoje está criando um problema no país todo. Todos os estados brasileiros têm uma demanda e têm um problema com relação à criação de terra indígena indevida. A Justiça já está se manifestando, o Supremo já deu uma decisão lá no Raposa Serra do Sol, que estabeleceu, se eu não me engano, 17 ou 18 condicionantes. A FUNAI não obedece. O Ministério da Justiça não obedece. Então, que país é esse? Será que nós não vamos cumprir mais a decisão do Supremo? O que mata é o seguinte, é você visualizar, por exemplo, no caso específico de Roraima, eu vou voltar lá, porque eu estive lá e vi. Eu também estive, é uma coisa... Não, eu fiquei abismado, e eu vi os fazendeiros, os arrozeiros, como eles chamam lá, que produziam, famílias que estavam ali dentro daquela terra há mais de 100 anos, quer dizer, passando de pai para filho. Os próprios índios não queriam? Não queriam. Agora, o que a gente viu e que me foi mostrado lá é que até, como diz o outro, importaram índios dos países vizinhos ali para mostrar um número maior do que existia na realidade. E toda a terra da Raposa Serra do Sol, sobrevoamos aquilo lá, você via, sabe o quê? Gente dormindo, mais nada. Nem gente não vê, não tem, é tão não grande. Tem. Olha, para você ver, você viu um grupinho de índios aqui, um grupinho muito mais longe a colar, o que nós vimos foram fazendas, aquelas fazendas completamente abandonadas. E os índios passando fome e doentes. Né? Essa é que é a realidade. E um espelhozinho disso está meio que acontecendo agora no Mato Grosso do Sul também. Quer dizer, uma todo briga lugar. Os fazendeiros com os Guarani, Kaiowá lá e tudo mais. Lá em Rondônia houve uma tentativa de... E pior, eles estão querendo ampliar a reserva indígena já existente. Mas lá em Rondônia o juiz impediu e o tribunal aqui, o STJ... Desculpa, o Supremo Tribunal manteve a decisão do juiz impedindo e derrubando a portaria da FUNAI ampliando uma reserva indígena. Eu acho que o brasileiro também, assim como esse cidadão apelou em termos judiciais, o brasileiro ainda não aprendeu esse caminho das pedras. O senhor que milita nessa área... Não aprendeu, mas eu acho que essa questão de descobrir a cidadania é uma coisa que devagarzinho nós vamos melhorando. Nas eleições, a gente vê esse exercício do ato de votar, está fazendo com que o povo devagar vá... Aprenda, né? Aprenda o direito que ele tem e como buscar o seu direito. Citei outro dia aqui a cidade de Paradópolis, lá em São Paulo, né? Você que é paulista, é verdade que você está muito mais rondoniense do que qualquer, né? 40 anos lá dentro, como eu, estou mais de 40, quase 50 anos aqui em Brasília também. Paradópolis, os vereadores se deram um aumento de salário, né? O povo simplesmente foi para as urnas, deputado. Sabe o que aconteceu? Nenhum vereador foi eleito. É a força que o povo tem. Então temos que aprender que no voto nós podemos fazer a diferença. E ali no voto não tem branco, não tem preto, não tem rico, não tem pobre, não tem índio, não tem... Todo mundo é igual. O voto é igual. Mas se o povo souber fazer valer o seu voto, acontece o que aconteceu na cidade aí que você se referiu. Assim que tem que ser. Você acompanhou essas votações que nós tivemos no nosso Supremo agora, figuras importantes da política brasileira sendo julgadas ali dentro? Aí eu já pergunto, nem só ao deputado, mas também ao jurista que é. Olha, eu tenho dito aos meus filhos, aos meus netos, que nós estamos vivendo um momento marcante na história do Brasil. Este julgamento do Supremo Tribunal Federal vai ser um divisor de águas. O antes e o depois do julgamento. Uhum. É uma coisa extraordinária. Eu não quero entrar no mérito, claro. Não me cabe entrar no mérito, até porque a gente aprende que sentença judicial não se discute, se cumpre, e essa é a última instância. Então, se o Supremo está decidindo, é porque tinha que ser decidido. É um momento histórico para o país. Daqui para frente, essa questão da cidadania que eu disse, nós vamos avançar muito mais. Aprendemos uma coisa, nem tudo termina em pizza aqui no Brasil, né? Exatamente. Oi, Alfredo, boa tarde. Alfredo, boa tarde. Diga, jovem. Eu gostaria de... a minha opinião é o seguinte, eu vejo da seguinte forma, aqueles que eram contra a censura no Brasil, hoje praticam a censura. Picotando.
Não está dando para entender, lamentável, hein? Hein? Você entendeu que você deve ter conversado com ele, Edson, né? O amigo estava falando lá da nossa Rondônia, né? Era importante. De Rondônia? De Rondônia, falando. Pois é, picotando, deve estar falando a ligação, do rádio lá, que pena. com certeza. Uma pena mesmo. Até porque nós já estamos encerrando o programa, né? Rondônia, como é que ficou lá o seu PSD lá naquele... Eu brinco, então, disse o seguinte, nem ganhemos, nem perdemos, assinado né? Nicodemo. Do ponto de vista numérico, o nosso partido ficou mais ou menos do mesmo tamanho. É bom lembrar que nós tivemos muita dificuldade para formar o partido e você tem aquele um ano antes da eleição para fazer para quem quisesse disputar a eleição. Nós não conseguimos, naquela época, estou falando de um ano atrás, o número de pessoas necessárias para fazer a filiação e disputar a eleição. Mas do ponto de vista de alianças, do ponto de vista político, o nosso PSD cresceu muito em Rondônia. E cresceu no Brasil todo. Nós elegemos, se o meu número não está enganado, se a minha cabeça não falha, 493 prefeitos no país todo. O que deu, e fomos o quarto maior partido a eleger prefeitos e vereadores. O que significa que agora, no voto, conseguimos demonstrar aquilo que fizemos quando criamos o partido, que somos o terceiro ou quarto maior partido hoje do país. E dá para fazer essa diferença quando você vê a potência que o partido está se transformando, de verdade é essa. Ele está crescendo para estar entre os primeiros. O que é que se pretende fazer em termos de trabalho dentro do Congresso para que se possa praticar a brasilidade ali? Nós discutimos muito isso no âmbito do partido, na nossa bancada, a bancada do PSD. Nós somos hoje 51 deputados federais, 50, e temos mais 6 que estão afastados. Mas esses 50 deputados, a gente sempre se reúne, toma as decisões. Como eu disse ao longo do programa aqui, nós não somos da base do governo e nem somos do bloco de oposição. A gente tem uma posição de neutralidade, votamos mais do que com o governo do que contra o governo, mas nós temos a responsabilidade de discutir os assuntos que são interesse do país. E a gente discute e vai para o plenário da Câmara dos Deputados ou para o plenário das comissões temáticas da Casa, sempre com uma posição tomada pelo consenso da maioria dos deputados do PSD. A nossa responsabilidade é ajudar a construir um país mais justo, mais equânime, um país com menos desigualdades sociais. Isso a gente briga muito. E eu quero aqui dizer que nesses governos do Lula e da presidente Dilma, a desigualdade diminuiu, nós temos que reconhecer isso. Se avançou bastante, mas faltam correções que têm que ser feitas nesses caminhos, que também não é só dar, você precisa começar a inserir esta população toda na vida produtiva do país. Mas isso é uma outra coisa que não vem aqui, a discussão. Mas o fato é que nós do PSD temos uma consciência muito clara do nosso papel na construção desse país mais justo que a gente busca. O brasileiro lá de cima está hoje, por exemplo, você viu aquela senhora citando, né? O Sul queria se separar e tal, né? Hoje temos verdadeiramente um único Brasil, a voz do brasileiro lá do norte, da região que a gente presumia que era lá totalmente afastada há algum tempo atrás. Ele hoje tem voz ativa, deputado? Do norte eu diria que muito menos do que aquilo que nós merecemos ter, do que nós deveríamos ter. O governo brasileiro não dá atenção à Amazônia que deveria dar. Se preocupa muito com a floresta, se preocupa muito com o tema Amazônia, mas não se preocupa com a população, infelizmente, em todos os níveis, quer seja na valorização dos governos estaduais ou dos municipais. Muito longe disso aí. Mas, de qualquer forma, melhorou muito. Do tempo que eu cheguei lá para hoje, já melhorou muito. E a gente tem esperança de que as coisas gradativamente vão melhorando. E a rotina? Continuando, mas sempre para melhor. E dentro do Congresso, você acha que agora já se pega ou simplesmente já sepultamos o ano de 2012? Não, nós temos agora uma importância muito grande, que é a discussão do orçamento, do nacional para o ano que vem. É um trabalho importantíssimo dos deputados e senadores e nós temos esta responsabilidade de discutir o orçamento num tempo muito apertado por conta da eleição, mas nós temos essa responsabilidade.
Eu acho que esse é uma das coisas mais importantes, né, do trabalho do Legislativo brasileiro. Quer dizer, porque é agora e única e exclusivamente agora que você realmente pode botar o teu Estado ali, né? E buscar aquilo que eles querem e precisam. Olha, mas infelizmente às vezes você bota, discute, coloca emenda, protege os municípios e o Estado, aí vem o governo federal numa canetada só, contingencia o orçamento e deixa lá os estados e municípios de mãos vazias. Isso está acontecendo de vez em sempre, né? Principalmente desses governos, nos últimos governos. Lamentavelmente. Infelizmente. Deputado, obrigado por ter vindo mais uma vez no nosso programa. Sempre um prazer. Certo? E eu estarei sempre à disposição. Tudo bem. Até porque a gente chegando lá com o Canal 54, né? Nós estamos muitíssimo bem lá, com uma audiência, graças a Deus. E, sobretudo, falando para o Brasil inteiro, porque o que acontece lá, acontece acolá também. Obrigado por ter vindo. Eu que obrigado por ter estado conosco aqui, viu? Muito obrigado. Um grande abraço.